Olá, turma! Vamos aqui, né, falar hoje de um tema super importante, né, no universo da psicanálise, que é a teoria do desenvolvimento psicossexual. Então, como que nós aqui nos desenvolvemos, por que que eu sou eu e cada um, como eu me organizo, né, para estar aí lidando, vocês desculpem, né, acontece, e aí a gente vai estar trabalhando essas questões, tá ok? Vamos lá? Então, aqui, vou estar conversando com vocês, né? Onde a gente vai estar colocando, principalmente, como é que essa questão do desejo humano, né? Que questão é essa? Fazendo um apanhado aí, só relembrando as últimas aulas, quando a gente falou que o desejo, nós, né, somos desejantes, e nós temos, então, uma busca da satisfação. E essa busca de satisfação, ela passa pela pulsão. E a pulsão, ela tem o que é a pulsão, né, na teoria psicanalítica? Ela é essa busca da satisfação, que pode ser uma pulsão de vida ou a pulsão de morte, né? Então, a pulsão de vida, ela inclui tanto os impulsos sexuais, né, que tem o princípio do prazer, quanto pode ser autodestrutiva também, que tem também essa questão da satisfação. E aí nós vamos estar lidando, que tem mais um termozinho aqui, que tem a ver com a libido. Que libido é essa, né? Então, essa libido, essa forte desejo ou anseio, né, esse instinto de vida, né, essa fonte de energia, né, que tem nos textos da psicanálise que eu vou estar compartilhando com vocês, e os textos de Freud que nós disponibilizamos para vocês na nossa biblioteca, tá? Então, a fonte de energia, ela vai estar com esses impulsos, né? E, e aí, o termo libido é muito utilizado nos textos. Um outro termo, né, que nós não falamos ainda, mas que é de extrema importância, é o termo catexia. Do que se trata a catexia, né, na teoria psicanalítica? Essa concentração de energia psíquica num dado objeto. Então, o que é isso? É esse processo no qual a libido disponível na psique, ela é vinculada ou é investida nessa representação mental de uma pessoa, uma ideia, uma coisa, né? Então, ela está interessada, a psicanálise, a entender onde é que essa libido foi catequizada inadequadamente. Uma vez liberada ou redirecionada, essa mesma energia, ela está então disponível para satisfazer outras necessidades, né? Então, é nós, enquanto aí, né, psicólogos, a gente está querendo saber onde é que está investido, né? Onde é que está investido a sua libido? E aí nós vamos chamar isso, né, de catexia, né? E aí ela pode estar num objeto de consumo, por exemplo, né? Onde vocês, por exemplo, desejam um determinado objeto, um celular diferente, e aí você vai despender uma energia, né? Uma libido para adquiri-lo, por exemplo. Então, esse objeto, ele tem a sua catexia, ele está investido, você está investido nesse projeto, tá? Então, nesse sentido, o termo catexia. Outras questões aqui, né? Nós vamos entrar, então, nas fases, né? Nas fases oral, anal, né? Na fase fálica, na fase de latência e na fase genital. São 5 fases e que nós vamos começar, então, a falar um pouquinho aqui de cada uma delas. Uma delas é a fase oral, né, que vai do nascimento até 1 ano e meio de vida, né, e que são regiões onde está qual a região do corpo, porque na hora que a gente fala de psicanálise e da teoria psicossexual, a gente está falando também desse corpo desejante, né? Que tem vários orifícios que tem prazer. Então, na fase oral, a criança, né, corporalmente, de acordo com o seu desenvolvimento, né, inclusive seu desenvolvimento físico, né, ela vai estar pronta para o prazer da boca, dos lábios, da língua, né? Ela vai reconhecer o mundo ao seu redor através da boca. Ela vai ter desejos e satisfações relacionadas à oralidade. Ela vai ter gratificações também, né, e relacionadas principalmente às questões do alimento, né?
Então, ela vai ter prazer, ó, tudo ela vai experimentar com a boca. Então, é muito comum, né? A criança, a gente tem que tomar até cuidado do que vai pôr, porque nesse momento ela vai, no momento em que ela conseguir fazer uma apreensão dos objetos, ela vai levar para a boca, né? Né? Todo mundo que tem uma criança em casa observa, ela já pega aquilo ali e já põe na boca. E a mesma questão dos seios, né? Não é só por uma questão de alimentação, ela tem prazer naquele sugar, tá? Então, se nós nos fixarmos na fase oral, por algum motivo aquela criança se fixou, né? Ou ela não obteve uma gratificação adequada, ela pode ter no futuro comportamentos, né, que trazem essas questões, como, por exemplo, pode fumar em excesso, pode roer as unhas, ela pode ter distúrbios alimentares, comer de forma descontrolada. Então, vai ter alguns distúrbios relacionados a essa fixação na fase oral, tá? Outra fase muito importante, né? Segunda fase, né, da teoria psicossexual é a fase anal, que é em torno de 2 anos e meio, né? O ânus é o lugar mais importante de tensão e de gratificação sexual. Prazer e desprazer, ele tem prazer nessa região do corpo. E a gratificação tem esse significado positivo do que nos representa, né? Como uma produção. Então, é nessa fase que, pela primeira vez, a gente vai ter uma coisa produzida pela gente, né? Então, a criança ela vai te chamar, né, para dar tchau para o cocô que está lá no vasinho, e vai te chamar, vai achar bonito, né? E vai olhar ali, e vai ser a primeira vez que ela vai estar, né, sendo, então, aplaudida ali, porque ela fez uma coisa dela, né? Só para ela, dela, que ela pode estar mostrando para o outro. Ah, se, por um acaso, ela não teve uma gratificação adequada nessa fase, no futuro ela pode desenvolver comportamentos como um excesso de limpeza, uma rigidez, problemas do funcionamento do intestino ou mesmo transtornos obsessivos compulsivos, tá? Uma outra fase, né, de extrema importância, né, e que nós vamos nos aprofundar, né, num outro vídeo, onde eu vou estar me atendo exclusivamente, né, no complexo de Édipo, é a fase fálica, que é em torno de 3 aos 5 anos de idade, né, que os órgãos sexuais eles passam a assumir o papel sexual principal, né, que é principalmente relacionado à curiosidade. Fica muito curiosa a criança nessa fase, ela quer manipular, ela quer pegar, ela quer entender, né, o que ela tem, e ela quer saber também conhecer o corpo do outro. Então, ela vai olhar, ela vai ter curiosidade, ela vai te perguntar, tá? Ela vai mostrar também, né, sem maldade nenhuma. Não é tudo que a gente está falando, né? Quando eu falo de teoria psicossexual, é muito mais nesse sentido. Não é por maldade que ela vai mostrar, né? Não é por... Não, porque ela tem realmente uma curiosidade sobre o próprio corpo, né? Sobre os órgãos genitais, sobre o órgão genital do outro, né? E aí, qual a gratificação? Ela vai poder, de poder, principalmente, né? De ser reconhecido, de ser admirado, né? E a fixação a gente vai trabalhar mais na próxima, eu nem vou falar muito aqui, porque a gente vai falar um pouco mais no complexo de Édipo, mas vai ter desde os extremos, né? A fixação pode ser desde o excesso de vaidade, uma baixa autoestima, uma certa desvalorização, né? Então, vai ter nuances nesse sentido, tá? E a fase genital, que é a puberdade, que é a partir de 11 anos de idade, né, que tem a ver com os impulsos sexuais, né? Então, essa fase antes da genital, nós temos uma fase muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a fase da latência, tá? A fase da latência, gente, vai ser de extrema importância nós pensarmos nela. Vou aqui pular, depois a gente volta, né? Depois eu volto nessas questões aqui, dou uma voltinha aqui com vocês, tá? Pensando aqui, ó, em todas essas fases, né? Nós temos as 5 fases: oral, anal, fálica, latência e genital.
né? Então, pensando nessas fases, ó, a latência é onde a gente dá uma descansada, sabe? Assim, onde essas questões, né, essas tensões que ocorrem, né, vai dar uma descansada, e a melhor fase, por exemplo, onde está localizadas as questões para alfabetização, para aprendizagem de esportes, para aprendizagem das partes de artes, né, onde a criança ali de 6 a 11 anos, ela fica justamente muito ativa e muito pronta para essas questões, né? Então, pensando em todas essas fases, e a genital que a gente vai pensar aqui. Só lembrando, gente, que tudo que a gente está falando em relação à teoria psicossexual, ela tem a ver, né, com, fazendo um apanhado aqui, um resumão, né, no final da aula, as pulsões sexuais, né, em confronto com a realidade, para a gente estar, que vai determinar essa aquisição dessas características psicológicas de cada um, né? Que a sexualidade, quando a gente fala na nossa teoria psicossexual de Freud, não é uma sexualidade, né, que é voltada simplesmente para genital, é muito mais que isso, né? Que tem uma sexualidade na infância e que esses estágios de desenvolvimento, eles vão ter modos diferentes de satisfação, né? De eróticas, pensando em eros, em pulsão de vida, né? Que tem a ver com maturação física, que é a maturação física, ela é responsável pelas sucessivas, né, zonas erógenas que vão atravessando, né? Tem a ver com essa maturação do corpo, né? O corpo vai amadurecendo e essa maturação física, ela é responsável por essas questões, tá? Então, não podemos esquecer essa questão, né? E dois conceitos, então, importantes que nós vimos nessa questão é a fixação e a regressão, né? Que é quando o desenvolvimento eu posso me fixar nele, que é aquela ansiedade, fico um pouco mais dependente, não consigo atravessar para a próxima fase, né? E tem a regressão quando eu tenho os momentos que eu posso estar regredindo naquela frase anterior, que eu às vezes fui mais feliz. Eu tenho uma ansiedade muito grande, de repente lá numa fase genital, e eu retorno lá na oral, por exemplo, na hora que eu começo, falo, olha, eu vou comer de forma desorganizada, desenfreada aqui, vou comer 2 potes de sorvete inteiro, né? E me desorganizo aqui, tá? O prazer sexual, né, a gente tem que pensar de forma diferente, dá uma mexida aí, mexe tudo, balança e pensa que há prazer sexual na infância, pensando nessa questão da maturidade do corpo, né? Não é reduzido às questões da genitalidade, é essa sensação agradável, né, que a gente vai ter em diversos momentos do nosso corpo, provocada por uma estimulação, né, de acordo com uma zona corporal específica, tá? Então, não esqueçam disso, né? Tem a ver desse conflito, né, o tempo todo entre o ego, o id e o superego ali, esse conflito, por isso que a gente vai tendo esse desenvolvimento. E aí, essa aqui eu já falei para vocês, né, na última aula, mas só pensando que esse conflito é sempre o ego ali, né, lidando com as representações da realidade, o superego com as normas e ideias morais, e o id com esse, né, com o irracional, com o impulsivo, e o ego tendo que lidar, né, com esses conflitos todos. E para isso, então, a gente vivencia as diversas fases, né? Os estágios da oral, anal, fálico, latência e genital. Então, não esquecermos dessas fases, tá? Lembrando aí que todos eles, né? A gente vai ter a fase que a gente vai passar de um para o outro, mas a gente tem conflitos. Cada fase dessa, para mim passar para outra, eu tenho uma finalização ali, um conflito. O primeiro conflito é o desmame, né? Se eu me fixo, eu posso ter, inclusive, agressividade verbal, me alimentar de forma desenfreada, enfim, né? A gente já passou por isso. O anal, que é essa estimulação, o ânus é o que é estimulado. E aí, se eu me fixo, eu posso ter avareza, obstinação, né?
porque é justamente nessa fase que a gente vai aprender as regras higiênicas, né? Começa ali a organização também do superego, né? Que eu vou estar refazendo na próxima e vou estar mostrando para vocês como é que se organiza o superego, principalmente se a gente for pensar na fase fálica, né? Que é a fase que o superego vai se formar de fato, e nós vamos nos ater de forma mais aprofundada no próximo vídeo, mas que ele obtém através daquela manipulação, né? E aí a gente vai estar se aprofundando na fálica, como eu falei para vocês, nós temos a latência e a genital, né? Na latência tem aquele descanso, e a genital é após os 12 anos. Então, nós ficamos aqui, né, com esse vídeo sobre a teoria psicossexual, e eu vou estar compartilhando com vocês um texto, né, da psicanálise, onde vai estar falando sobre essas questões, né, e também os slides, tá? E vou estar compartilhando também um link, né, de um vídeo também dando um suporte sobre a teoria psicossexual para nos auxiliar, né, nesse aprendizado. Muito bom estar hoje aí com vocês, né? Até brevíssimo, né? Vou estar junto. Beijo grande a todos. Até a próxima aula, tá, gente? Obrigada pelo dia de hoje.